Vovó de 72 anos surpreende ao se tornar mãe e revela um segredo chocante. Na pacata cidade de São José, onde as fofocas voam mais rápido que a fumaça recém-passado, a notícia, aos 72 anos, surpreende ao se tornar mãe. Como poderia ser isso possível? O tempo parecia até zombar dela, trazendo de volta o que já parecia uma lembrança distante. Suas filhas, Amanda e Luísa, foram as primeiras a saber. O grito de Amanda ecoou pela casa. "O que você está dizendo, mãe? Isso é impossível." O chão pareceu sumir sob Clara. As expressões de horror, choque e desconfiança atravessaram o rosto delas como relâmpagos em uma tempestade. Clara queria gritar, mas um nó lhe apertava a garganta. Velhas memórias surgiram. O luto de um neném perdido anos atrás, a dor que nunca se foi. Como ela poderia lidar com tudo isso? Um novo bebê significava esperança, mas também a possibilidade de reviver antigas feridas. Naquela noite, a cidade sussurrou sem parar. A janta que Clara preparou com amor se transformou em um banquete de julgamento, enquanto vizinhos e conhecidos trocavam olhares de reprovação e espanto. Como pode uma avó estar grávida? Eram os murmúrios. Entre os olhares desconfiados e as risadinhas mal disfarçadas, Clara silenciou. Um peso caía sobre ela, fazendo o mundo parecer ainda mais insuportável. Para complicar mais, durante um dos seus momentos confusos, Clara recebeu uma visita inesperada. Pedro, seu amor do passado, surgiu, completo com a aura de nostalgia e um sorriso que a fez esquecer, mesmo que por poucos minutos, dos problemas que a cercavam. Mas havia algo diferente nele. Algo que parecia carregar segredos pesados, como um fardo. Seria aquele o momento de recomeçarem? Ou ele traria mais complicações à vida já tumultuada de Clara? Pedro revelou então que havia algo mais que justificava sua volta. Um segredo perturbador que poderia estar ligado à criança que Clara esperava. O estômago dela se revirou. Como tudo estava interligado dessa maneira. O passado e o futuro de Clara estavam mais entrelaçados do que jamais poderia imaginar. Enquanto tentava entender toda a situação, Clara percebeu que não poderia fazer isso sozinha. As relações se desmoronavam. Sua família, sempre unida, agora pairava à beira de um abismo. O escândalo na cidade parecia desmoronar a vida como um castelo de cartas. Os doces e nostálgicos dias familiares estavam sendo trocados pela tensão e pelo medo. Mas mesmo entre toda essa confusão, surgiu uma faísca de esperança. O que poderia dar errado? Ser mãe novamente, mesmo em meio a tudo isso, poderia ser o recomeço que ela nunca soube que precisava. O segredo que Pedro guardava e a rejeição de suas filhas a fizeram questionar-se. O amor conseguiria prevalecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto tentava entender toda a situação, Clara viu sua vida se transformando em um quebra-cabeça impossível de montar. O peso das expectativas a sufocava. As vozes irritantes dos vizinhos começaram a ecoar, invadindo seus pensamentos. Uma avó grávida? Que absurdo! E em meio a tudo isso, o sorriso nostálgico de Pedro parecia ser um pequeno raio de sol em uma tempestade. Mas o que ele guardava? A pergunta queimava dentro dela. Pedro, que sempre foi tão seguro, agora parecia hesitante. O olhar dele, normalmente firme, estava agora nublado pela preocupação. Clara aproximou-se dele, a curiosidade e o medo lutando dentro de seu coração. O que você não está me dizendo? Ela sentiu que sabia que algo estava atado àquela gravidez e ao retorno dele, algo que poderia mudar tudo. Então, no momento que fez o tempo parar, Pedro respirou fundo. Clara, a voz dele travou, como se cada palavra pesasse uma tonelada. Eu não queria que você soubesse assim, mas aquele bebê que você perdeu anos atrás, eu sou o pai. O estômago dela se revirou. Um impacto visceral, como se um muro desmoronasse ao seu redor. O quê? Ela mal conseguia falar. As palavras de Pedro ressoavam. Cada sílaba era uma lâmina cortante. Eu soube que estava acontecendo algo e que você estava grávida novamente. Eu não pude ficar longe. O ar parecia rarefeito. Um turbilhão de emoções a inundou. Raiva, tristeza, confusão. Clara pensou em seus sonhos, na dor, nas memórias que a perseguiam. O mundo à sua volta girava freneticamente. Por que você nunca me disse isso antes? Pedro hesitou, um brilho de lágrimas nos olhos. Eu queria, mas a vida nos separou. Eu não sou a pessoa que você precisa agora. Ele olhou para o chão, como se a vergonha o consumisse. Ela podia ver a história deles se desdobrando novamente, repleta de promessas e decepções. As vozes começaram a voar de volta. Um bebê com esse segredo, nessa idade? O que você vai fazer, Clara? Agora, toda a cidade parecia um imenso tribunal, julgando-a sem piedade. As luzes da sala pareciam mais apagadas e o peso da solidão a envolvia, como um cobertor pesado. Mas havia algo mais, um novo medo, mais profundo, que a fazia questionar tudo. De repente, uma batida forte na porta fez estremecer. As filhas Amanda e Luiz entraram, com os rostos pálidos e medo nos olhos. Mãe, você precisa ver isso. O celular de Amanda vibrava. Sua mensagem parecia quente, eletricamente alarmante. O que mais poderia acontecer? Clara, aflita, sentiu um nó no estômago. A ansiedade pulsava em suas veias. É sobre você e essa gravidez, disse Luísa, a voz tensa. Temos que saber a verdade. Os olhares se cruzaram e Clara percebeu que nada seria como antes. Dali em diante,
A vida dela seria um jogo de tabuleiro cada vez mais complicado. Um novo bebê não era apenas uma bênção, mas um legado carregado de segredos. As perguntas eram como flechas. E antes que Clara pudesse digerir tudo, Amanda mostrou a tela. As notícias estavam correndo a cidade. A avó grávida aos 72 anos pode ter um segredo de família chocante. Clara congelou. O sentimento de vulnerabilidade a engoliu. O que mais estão dizendo? A adrenalina pulava e ela aperfeiçoou a escuta. O que aquelas palavras significavam? Olhando para Pedro, Clara percebeu que os segredos se entrelaçavam. O passado a alcançava com força e ela estava prestes a prever tudo. Você pode me ajudar? Clara perguntou, sem saber se ele ainda era a resposta ou parte do problema. Mas era tarde demais para voltar atrás. E o futuro? Agora isso era uma grande incógnita. Os laços familiares começavam a se romper e os pilares de sua vida desmoronavam. Como manter a esperança em meio a tanto caos? Tudo aquilo parecia um pesadelo. Cada resposta gerava novas perguntas. O que fariam agora? E o bebê? O bebê. Essa nova vida carregava promessas, mas também um mundo que estava prestes a desmoronar. O que mais estava prestes a ser revelado? Clara sentiu frio na espinha. As verdades, uma após a outra, aguardavam o momento certo para explodir. Clara estava completamente paralisada. A revelação de Pedro a atingiu como um trem desgovernado. O que ele havia dito reverberava em sua mente. Eu sou o pai. Como assim? Aquelas palavras pareciam ecoar em um vazio abissal, enchendo a sala com um peso quase palpável. O olhar de Pedro estava cheio de angústia, mas Clara não conseguia decifrar as emoções por trás dele. Mãe, o que está acontecendo? A voz de Amanda cortou o silêncio, mas Clara mal conseguia responder. O celular continuava a vibrar na mesa. As notícias que se espalhavam pareciam um turbilhão fora de controle. Espere, precisamos conversar. Luísa falava rápido, os olhos grandes de preocupação. Mas antes que Clara pudesse formular uma resposta, gritos vindos da rua a fizeram estremecer. Cuidado! O quê? Clara foi até a janela e a cena que se desenrolou lá fora a deixou sem fôlego. Vizinhos se aglomeravam em volta de uma van preta. As vozes se misturavam em uma cacofonia de especulações. Clara sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Em um movimento quase automático, seguiu para a porta. Assim que abriu, o ar pesado da cidade a atingiu. Era um alvoroço. Pessoas gritavam, outras filmavam com os celulares. O que poderia ser tão chocante? Clara percebeu a polícia chegando. As luzes azuis e vermelhas pintando a manhã como um filme de terror. Clara, vem aqui! Era uma voz familiar. Seu vizinho, Carlos, parecia pálido. Você não vai acreditar. A urgência em seu tom a fez correr em direção a ele. O que aconteceu? Perguntou. Mas antes que ele pudesse responder, uma mulher saiu da van. Clara a reconheceu imediatamente. Era Ana, sua antiga amiga da juventude.
O coração de Clara disparou. Mas havia algo errado. O olhar de Ana estava cheio de desespero. Clara, você precisa saber. Ana estava trêmula. A gravidez tem a ver com meu irmão. Um estrondo interno aconteceu. O irmão de Ana? Como isso poderia estar conectado? Ele deixou uma carta antes de morrer sobre você e Pedro. Uma onda de confusão e pânico tomou conta de Clara. O que você quer dizer? O que isso tem a ver com meu bebê? Ana respirou fundo. Seu rosto estava estragado pelo medo. A carta revela que ele era o doador. Clara, o pai biológico do seu bebê. Essas palavras caíram como uma bomba. O mundo girou. Todas as certezas, todas as convicções ruíram em frações de segundo. Isso não pode ser verdade, Clara gritou. A incredulidade era como um soco no estômago. Como assim ele era o doador? De repente, os murmúrios da multidão se intensificaram. E Clara percebeu que tudo que havia conhecido estava prestes a desmoronar. As pessoas começaram a olhar para ela com olhares diversos: curiosidade, ódio, pena, o terror de ser julgada a expôs a uma luz cruel. Enquanto tudo isso passava como um filme em câmera rápida, algo começou a acontecer. Os primeiros repórteres, ansiosos por uma história a ser contada, se aproximavam. Clara viu os microfones surgirem. Clara, o que você sente sobre isso? Perguntaram. Mas antes que pudesse responder, Pedro estava ao seu lado novamente, mais nervoso do que antes. Precisamos ir embora, ele disse, sua voz baixa. Agora. Depois de tudo isso, Clara se perguntou em voz alta. Não só o escândalo da gravidez, mas a revelação sobre o seu bebê, o passado de sua relação com Pedro e agora a conexão com o falecido irmão de Ana. Um grito cortou o ar e a multidão se agitou. Clara virou-se e viu a avó de uma criança próxima à van, histérica. É um escândalo! Filhos fora do lugar! Os olhares se voltaram todos para Clara. Ela estava cercada por expectativas, segredos e um futuro que parecia mais nebuloso do que nunca. Quando olhou para Pedro novamente, um sentimento sombrio de traição começou a florescer. O que mais você não me contou? Ela não sabia se estava preparada para ouvir. E no meio desse turbilhão, Clara percebeu que o verdadeiro segredo ainda estava escondido. Balançando entre amor e desespero, entre a esperança de um novo começo e a dor de um passado não resolvido, o que mais poderia surgir dessa tempestade dentro de si? Agora, tudo se resumia a uma pergunta aterrorizante. Quem era realmente o pai do seu bebê? Clara estava completamente paralisada. A revelação de Pedro a atingiu como um trem desgovernado. O que ele havia dito reverberava em sua mente. Eu sou o pai. Como assim? Aquelas palavras pareciam ecoar em um vazio abissal, enchendo a sala com um peso quase palpável. O olhar de Pedro estava cheio de angústia, mas Clara não conseguia decifrar as emoções por trás dele. Mãe, o que está acontecendo? A voz de Amanda cortou o silêncio, mas Clara mal conseguia responder. O celular continuava a vibrar na mesa. As notícias que se espalhavam pareciam um turbilhão fora de controle. Espere, precisamos conversar.
Luísa falava rápido, os olhos grandes de preocupação. Mas antes que Clara pudesse formular uma resposta, gritos vindos da rua a fizeram estremecer. Cuidado! O que? Clara foi até a janela e o que viu a deixou sem fôlego. Vizinhos se aglomeravam em volta de uma van preta. As vozes se misturavam em uma cacofonia de especulações. Clara sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Sem pensar, Clara seguiu para a porta. Assim que abriu, o ar pesado da cidade a atingiu. Era um alvoroço. Pessoas gritavam, outras filmavam com os celulares, criando um espetáculo sombrio. Clara percebeu a polícia chegando, as luzes azuis e vermelhas cortando a manhã como um filme de terror. Clara, vem aqui! Era Carlos, seu vizinho, com o rosto pálido. Você não vai acreditar. A urgência em seu tom fez Clara correr em direção a ele. O que aconteceu? Perguntou. Antes que ele pudesse responder, uma mulher saiu da van. Era Ana, sua antiga amiga da juventude. O coração de Clara disparou, mas havia algo errado. O olhar de Ana estava cheio de desespero. Clara, você precisa saber. Ana estava trêmula. A gravidez tem a ver com meu irmão. O estrondo interno aconteceu. O irmão de Ana? Como isso poderia estar conectado? Ele deixou uma carta antes de morrer, sobre você e Pedro. A confusão a tomou. O que você quer dizer? O que isso tem a ver com meu bebê? Ana respirou fundo, seu rosto marcado pela angústia. A carta revela que ele era o doador, Clara, o pai biológico do seu bebê. Essas palavras caíram como uma bomba. O mundo girou. Todas as certezas e convicções ruíram em frações de segundo. Isso não pode ser verdade, Clara gritou, a incredulidade cortando seu coração. Como assim ele era o doador? A multidão começou a murmurar. Os olhares que antes estavam voltados para a cena agora refletiam opiniões diversas. Curiosidade, ódio, pena. A mesma cidade que conhecia fora invadida por um mar de julgamentos. O peso do escândalo a esmagava. Um barulho alto cortou o ar. Parecia uma explosão. Clara virou-se, perplexa. A van estava em chamas. As chamas subiam, iluminando a cena caótica. A fumaça se espalhava no ar e o desespero tomou conta de todos. Gritos de pânico ecoaram. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais poderia acontecer? Clara, precisamos sair daqui. Pedro puxou-a, mas Clara estava paralisada. O olhar dele estava cheio de terror. A fumaça e o caos a cercavam, e enquanto as pessoas corriam sem direção, uma revelação mais chocante se formou em sua mente. O irmão de Ana era o mesmo que tinha sido seu amor. Na juventude, o mesmo que havia partido sem explicações, deixando-a com um vazio. Pedro, isso não é coincidência, é? Ela olhou nos olhos dele, a realização caindo como uma sombra sobre tudo. Você sabia disso? Sabia que ele era o doador? O olhar de Pedro ficou distante. Clara, não houve tempo para mais explicações. Uma explosão ainda mais alta irrompeu, fazendo o chão tremer sob seus pés. A van explodiu em uma bola de fogo, lançando destroços pela rua.
Clara caiu, o coração martelando em seu peito. O pânico tomou conta da multidão. Enquanto isso, uma figura emergiu das chamas. Era um homem, um desconhecido, mas quando ele se virou, Clara sentiu a pele friar. Clara! O grito era familiar. O homem, com cicatrizes visíveis e um olhar que transparecia dor, aproximou-se. Eu voltei para você. Era nada menos que o irmão de Ana. Tudo estava entrelaçado, e tudo que Clara pensava que sabia desmoronava rapidamente. Agora, as perguntas se multiplicavam. Quem era realmente o pai do seu bebê? O que mais estava escondido sob a superfície dessa história? E enquanto a fumaça tomava o ar, Clara sentiu que estava mergulhando em um pesadelo de segredos e mentiras que poderia ruir sua vida de uma vez por todas. O futuro estava mais incerto do que nunca. Clara estava ali, paralisada, observando o homem diante dela, o irmão de Ana, enquanto sua mente tentava processar a conexão explosiva entre eles. O coração dela pulsava desenfreado, como se estivesse prestes a explodir. O que você está fazendo aqui? As palavras saíram trecortadas, quase inaudíveis. Ele tinha um olhar que falava de dor. Eu voltei para consertar as coisas, Clara, disse ele, a voz trêmula. Mas antes que ele pudesse continuar, um clarão iluminou o céu, e em um instante, tudo ao redor se transformou em caos. A van, que agora estava em chamas, produziu um barulho estrondoso, quando finalmente explodiu, espalhando estilhaços por todos os lados. O calor se fez intenso, e Clara se jogou para o lado, puxando Pedro junto. Vizinhos gritaram e correram, formando um mar de pânico. As sirenes da polícia ecoavam, mas Clara estava presa na tire. Momento, a confusão reinando em seu interior. Enquanto a fumaça se espalhava, Clara notou Ana, já perto, com lágrimas nos olhos. Clara! Ele! Meu irmão! Ele sabe algo! Ela gritou, mas o eco da explosão ainda reverberava em seus ouvidos. O olhar de Clara se fixou em um ponto, quando começou a juntar os pedaços daquela história tortuosa. Algo estava prestes a ser revelado, algo que ela nunca imaginou. Então, a multidão agitada se afastou e Clara fez um movimento involuntário, buscando encontrar o irmão de Ana. Ele estava de pé, segurando um pedaço de papel em suas mãos trêmulas. Uma carta. Eu encontrei a carta que meu irmão deixou. Ele começou a se aproximar dela, mas a agitação da multidão impediu o avanço. Manda ver! O que diz? Pedro questionou, a ansiedade visível em seu olhar. Clara sentiu uma onda de expectativa, uma necessidade urgente de entender o que estava acontecendo. A verdade, qualquer que fosse, podia mudar tudo. É sobre vocês, Clara. Sobre a gravidez. Meu irmão, ele não era apenas o doador. Ele era o pai. Aquela afirmação foi como um soco no estômago dela. As palavras ecoaram em sua mente, e a verdade caiu como uma tempestade. Não! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, a incredulidade ganhando força. A expressão de Ana se transformou em uma mistura de tristeza e raiva.
Ele queria proteger você. O que aconteceu? O acidente. Era tudo nosso. Eu soube. E ele queria que você soubesse que não era só um doador. Ele te amava, Clara. O mundo ao redor dela parecia girar. Cada olhar penetrante, cada murmúrio pesado dos vizinhos indicava o julgamento que estava prestes a acontecer. Como assim? Clara balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Era uma reviravolta cruel demais. O bebê, a história com Pedro, as memórias, tudo desmoronava a cada nova revelação. O que você tem a ver com isso, Pedro? O tom de Clara subiu um tom. Era raiva, mas também medo. Você sabia? Você sempre soube? Pedro rebateu. Não, eu não sabia. O irmão de Ana. Ele se afastou, me deixou no escuro, Clara. O ar era denso e Clara precisava de ar. Mas a dor era palpável. A tensão nas veias de todos ao redor pulsava como uma orquestra desafinada. Com aquele papel tremendo nas mãos, o irmão de Ana deu um passo à frente, os olhos marejados. Ele deixou algo para você, para o bebê. Precisa ler. Antes que Clara pudesse reagir, alguém gritou: Olhem! E todos se viraram para a van ainda queimando. Quando uma sombra emergiu dali, o pânico se espalhou de novo. Uma figura apareceu, coberta de fumaça. Mas entre os braços, uma forma pequena era segurada. Era um bebê. O mundo parou por um segundo. Clara sentiu seu coração quase sair pela fumaça. As verdades não ditas. Clara não fazia mais ideia de tudo o que estava por vir. Mas uma coisa era certa. Tudo tinha mudado. E o que mais estava escondido nas profundezas daquele mistério? Clara estava ali paralisada, olhando para aquele bebê nos braços do homem desconhecido. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dela. O que significava isso? O bebê, a fumaça, tudo girava descontroladamente. Ela não conseguia compreender. E o ar estava pesado como chumbo. Aguarde! Clara gritou, mas mesmo sua voz soava distante. Quem é você? O que está acontecendo? O olhar do homem era intenso, cheio de emoções confusas. Ele deu um passo à frente e Clara percebeu algo. Era um jeito familiar e ela sentiu um frio na espinha. A junção de dor e confusão a envolveu. Eu sou o irmão dele, o irmão de Ana, e eu fui para o exterior. Acabei me perdendo, mas voltei agora. Tudo isso por causa do bebê. Ele estava respirando rápido e os olhos dele brilhavam com lágrimas. Meu irmão sabia de tudo. Ele me deixou algumas instruções. Ainda tremendo, Clara tentou entender. Instruções? Para mim? Sobre o quê? O que está acontecendo? Olhou para Pedro, que estava paralisado. A expressão dele variando entre a incredulidade e o desespero. A carta que eu tenho. Deixa eu ver. O homem revirou os bolsos, buscando freneticamente. A multidão se aglomerava ao redor, murmurando, surpresas e olhares de reprovação misturados naquelas faces. Clara sentia o peso das expectativas pesando sobre ela, como um manto sufocante. Então ele mostrou um papel amassado.
Eu encontrei isso entre os pertences do meu irmão. Ele me pediu para entregá-lo caso algo acontecesse. A voz dele tremia e Clara sentiu um nó na garganta. O que poderia estar escrito ali? Poderia mudar tudo. Algo dentro dela pulsava, um medo ancestral de verdades escondidas. Leia o que diz. A pressão do momento era palpável. As pessoas começaram a se inclinar para a frente, como se absorver cada palavra fosse uma questão de vida ou morte. O homem desdobrou o papel e um silêncio pesado pairou no ar. Ele mencionou você, Clara, e o bebê. Ele olhou ao redor, o coração parecendo querer sair pela boca. E disse que havia algo mais, uma revelação. Eu não sei como isso pode ser, mas ele falou sobre um teste de paternidade. O murmúrio da multidão se intensificou. Clara sentia o rosto esquentar, a vergonha a envolvendo. Um teste de paternidade? O que isso significa? O irmão de Ana olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Ele queria que você soubesse, Clara, que ele era o pai do seu bebê, mas não como pensava. Ele fez um teste com os outros possíveis doadores. E o resultado era diferente. Você não está esperando apenas um bebê de um doador. Você está esperando um bebê que é um bebê dele e de Pedro. As palavras cortaram Clara como uma faca. O que ele estava dizendo? As conexões começavam a se entrelaçar de maneiras que nunca imaginara. Uma onda de choque percorreu todo o seu corpo e as vozes da multidão tornaram-se um ruído distante. É impossível! Clara não conseguia raciocinar. Uma tempestade estava se formando dentro dela. Olhou para Pedro, à beira de desmaiar. A expressão dele inquieta. Você sabia de alguma coisa, não é? Pedro balançou a cabeça, desesperado. Não, eu juro. Tudo isso é um pesadelo. Não pode ser. Um bebê, o irmão dele. Tudo isso numa única história. O brother de Ana continuou. A verdade toda pode ser devastadora. Mas, se o teste de paternidade der positivo, isso mudaria tudo. Clara sentiu o estômago revirar. Uma nova camada de segredos, desilusões e a possibilidade de ser parte de um ciclo que ela nunca quis. De repente, uma sirene se aproximou e o pânico aumentou. O que mais poderia acontecer? Precisamos decidir, Clara. Precisamos saber se você quer saber a verdade. Ele estava tão perto, mas Clara não sabia o que escolher. A multidão estava em fervor, esperando a resposta. E entre toda a confusão e escuridão, uma nova luz piscou. Um novo mistério pairando no ar. Por fim, Clara sussurrou. Emoções, uma confusão quase insuportável. O futuro, agora, parecia mais enigmático do que nunca. E tudo o que sabia estava prestes a ser testado, desafiado em maneiras que jamais imaginou. Clara estava cercada por um turbilhão de emoções. Aquela revelação, um teste de paternidade envolvendo o irmão de Ana, a consumia. O bebê, tudo ao seu redor começava a girar. Como isso é possível? A voz dela soou como um sussurro quebrado. Os olhares da multidão pesavam sobre ela, ansiosos por uma resposta.
O irmão de Ana não pôde conter as lágrimas. Ele te amava, Clara. Meu irmão não queria que você soubesse do passado dele, mas era verdade. Ele era o pai. Aquelas palavras reverberaram na mente de Clara. Cada sílaba pesada como chumbo. Ela olhou para Pedro, à beira de um colapso, a expressão dele refletindo confusão e desespero. Todo o cenário parecia um pesadelo. Não estamos preparados para isso, Pedro gritou, a angústia evidente em sua voz. É tudo loucura. É a verdade, o irmão de Ana exclamou, erguendo a carta. Ele deixou tudo claro. Meu irmão foi o doador. E agora você, Clara, precise decidir. O peso das expectativas se tornava quase insuportável. Clara sentiu o coração acelerar e perto do desmaio. Enquanto o caos ao redor dela aumentava, algo inusitado aconteceu. A van em chamas de repente explodiu de novo, mas dessa vez uma figura emergiu da fumaça. Era uma mulher, com um olhar determinado e decidido. Clara se aproximou, sem acreditar no que via. Clara, sou eu, Letícia! A voz dela cortou a agitação. Clara ficou sem palavras. Letícia, sua amiga da juventude, havia desaparecido anos atrás, e sua aparição agora era um milagre no meio daquela confusão. O que ela estava fazendo ali? Letícia! O grito saiu como um sussurro. Você está viva! A multidão caiu em um silêncio momentâneo. O tempo parecia parar. Letícia, exausta e coberta de sujeira, continuou. Eu sei tudo. Sobre o bebê, sobre como as coisas estão interligadas. O que você precisa saber, Clara, é que meu pai, ele também estava envolvido nessa história. A revelação foi como um golpe de misericórdia. O olhar de Letícia era grave, quase assustador. Seu pai? O que isso tem a ver com tudo isso? Clara estava atordoada, tentando juntar as peças. Era ele quem estava lá quando meu irmão fez o teste. Ele não só doou sêmen, mas é o verdadeiro responsável pelo que aconteceu. O choque na voz de Letícia foi palpável. O seu bebê, Clara, pode não ser só do meu irmão, mas do meu pai também. O murmúrio da multidão transformou-se em gritos de espanto. Aquilo era demais. Clara mal conseguia respirar. Quem era o verdadeiro pai? Como era possível que tudo se entrelaçasse desta forma? As vozes misturadas, a confusão, a declaração de amor e agora essas novas verdades. Tudo parecia um quebra-cabeças impossível. Agora você precisa escolher. Clara, você quer saber a verdade? O que está envolvido nessa vida que você trouxe ao mundo? Letícia a encarou com uma intensidade que a paralisou. Clara sabia que precisava de respostas, mas o que era verdade? Os olhares da multidão aumentaram em expectativa, cada rosto esperando pelo desfecho. Clara olhou para Pedro, o velho amor misturado aos novos segredos. — Que você vai fazer? Ele perguntou, a ansiedade estampada na cara. Clara olhou em volta. Tudo parecia distante e ao mesmo tempo tão próximo. O peso sobre seus ombros era devastador. Eu não sei o que pensar ou o que fazer. A insegurança em sua voz ressoou como um eco entre as respirações pesadas da multidão.
E assim, no meio daquela tempestade de segredos e traições, uma nova verdade a aguardava. Clara começou a entender que o que se desenrolava ali podia mudar não apenas sua vida, mas todos ao seu redor. O que mais estava à espreita nas sombras? O que mais seria revelado? Enquanto a fumaça ainda pairava, Clara percebeu que agora, mais do que tudo, a escolha que ela tinha que fazer seria o que definiria o futuro de todos. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era o pai do seu bebê? Clara estava cercada por um turbilhão de emoções. A revelação sobre o bebê, tudo que se entrelaçava de forma tão caótica, a consumia. Como isso é possível? Ela mal conseguia respirar, enquanto os olhares da multidão se fixavam nela, esperando por uma resposta. Você precisa saber, Clara. O irmão de Ana insistiu, a voz trêmula. Meu irmão, ele te amou de verdade. O teste é a única maneira de saber. Enquanto o pânico pairava no ar, uma figura conhecida surgiu entre a fumaça. Era Letícia, sua amiga da juventude, que ela nunca esperou ver novamente. O coração de Clara se apertou. Letícia, você está viva? A incredulidade a envolvia como um manto pesado. Eu voltei para ajudar. Há mais na história do que você imagina. Letícia respondeu, seus olhos cheios de determinação. A multidão se dispersava, atenta à conversa, olhos arregalados em busca do próximo capítulo daquela trama maluca. Como assim? O que mais você sabe? O desespero escaletava na voz de Clara como um grito em um pesadelo. E então, aquela cena mágica e amenizadora, toda a confusão murmurante ao redor, desapareceu por um instante. O bebê, Clara, é mais do que você pensa. Um som distante interrompeu a conversa. Clara olhou de relance e seu coração quase parou. Uma nova van, totalmente diferente, se aproximava. As luzes piscavam e algo parecia pulsar dentro dela. Um pressentimento de que aquilo seria o divisor de águas. Não, isso não pode ser, Clara murmurou, e a tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. A nova van freou em seco. Uma mulher saiu, sua feição encharcada de lágrimas, e Clara, sua voz soando como um eco ensurdecedor. Clara, sou eu, sua irmã. Voltei para te contar a verdade. Os murmúrios da multidão se transformaram em um rugido de incredulidade. Sua irmã? Clara sentiu um nó se formar na garganta. As visões do passado invadindo sua mente. Eu não sabia que você estava viva. Eu precisava voltar. Há tantos segredos entre nós. A voz da irmã tremia sob a pressão. E não é só sobre o bebê. Tem algo que vai mudar tudo. Clara tinha a sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés. O desespero se apoderou de todo o seu ser. O que você quer dizer com isso? O tom de sua voz era de uma fragilidade desesperadora. E então a bomba. Eu sou a mãe do seu bebê, Clara. Aquela frase explodiu no ar, cada palavra envolta em um silêncio chocante. O impacto foi paralisante. Clara ficou sem palavras. O mundo começou a girar. Como? Como assim? Sua mente estava em fragmentos. Foi antes de eu desaparecer. Eu não sabia.
Não tinha ideia de que você e eu queria proteger nossa família. A irmã olhou diretamente nos olhos de Clara, um misto de desespero e súplica. Eu sou a mãe, e esse bebê é meu. Estou aqui para consertar, para fazer tudo certo. O público estava em alvoroço. Olhares de choque se espalhavam. A murmuração se intensificava. Clara se sentiu sendo sugada para um abismo de emoções. Você não podia ter deixado isso acontecer. Ela gritou, uma mistura de dor e raiva. A verdade é que eu não sabia que seu amor e o meu tinham presságios tão profundos. A irmã explanou, a voz embargada. Clara se viu em um turbilhão de raiva e confusão, como tudo que ela acreditava, tudo que definiu sua vida até aquele momento, estava desmoronando em farrapos. E então, a realidade a atingiu. Pedro, com o olhar impossibilitado, se virou para a irmã. Você sabia disso tudo? A traição nas palavras de Pedro ecoou como um sino. A irmã hesitou e olhou para o chão. Eu não quis, o medo me paralisou. Mas agora, com tudo que se revelava, Clara percebeu que as pedras, os segredos ocultos, estavam apenas começando a cair. O bebê, a relação confusa com Pedro, a revelação de uma irmã que surgiu do nada. Ela estava prestes a entrar em uma nova fase, uma tormenta de verdades que ninguém estava preparado para encarar. Então, se tudo isso for verdade, o que restará do que éramos? Clara sussurrou, a confusão inundando seus pensamentos. A multidão aguardava um desfecho. Mas Clara sabia que isso era apenas o começo. A nova informação, a nova realidade pesava sobre seus ombros como um mundo prestes a desabar. Porque a pergunta que brotava em sua garganta era: o que realmente sabemos sobre amor, família e segredos que podem destruir? Clara estava cercada por um turbilhão de emoções. A revelação sobre o bebê, tudo que se entrelaçava de forma tão caótica, a consumia. Como isso é possível? Ela mal conseguia respirar enquanto os olhares da multidão se fixavam nela, esperando por uma resposta. Você precisa saber, Clara. O irmão de Ana insistiu, a voz trêmula. Meu irmão, ele te amou de verdade. O teste é a única maneira de saber. Enquanto o pânico pairava no ar, uma figura conhecida surgiu entre a fumaça. Era Letícia, sua amiga da juventude, que ela nunca esperou ver novamente. O coração de Clara se apertou. Letícia, você está viva? A incredulidade a envolvia como um manto pesado. Eu voltei para ajudar. Há mais na história do que você imagina, Letícia respondeu, seus olhos cheios de determinação. A multidão se dispersava, atenta à conversa, olhos arregalados em busca do próximo capítulo daquela trama maluca. Como assim? O que mais você sabe? O desespero aumentava na voz de Clara, como um grito em um pesadelo. E então, aquela cena mágica e amenizadora, toda a confusão murmurante ao redor, desapareceu por um instante. O bebê, Clara, é mais do que você pensa. Um som distante interrompeu a conversa. Clara olhou de relance e seu coração quase parou. Uma nova van,
totalmente diferente se aproximava. As luzes piscavam e algo parecia pulsar dentro dela. Um pressentimento de que aquilo seria o divisor de águas. Não, isso não pode ser, Clara murmurou, e a tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. A nova van freou em seco. Uma mulher saiu, sua feição encharcada de lágrimas, e Clara, sua voz soando como um eco ensurdecedor. Clara, sou eu, sua irmã. Voltei para te contar a verdade. Os murmúrios da multidão se transformaram em um rugido de incredulidade. Sua irmã? Clara sentiu um nó se formar na garganta. As visões do passado invadindo sua mente. Eu não sabia que você estava viva. Eu precisava voltar. Há tantos segredos entre nós. A voz da irmã temia sob a pressão. E não é só sobre o bebê. Tem algo que vai mudar tudo. Clara tinha a sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés. O desespero se apoderou de todo o seu ser. O que você quer dizer com isso? O tom de sua voz era de uma fragilidade desesperadora. Então, a bomba. Eu sou a mãe do seu bebê, Clara. Aquela frase explodiu no ar, cada palavra envolta em um silêncio chocante. O impacto foi paralisante. Clara ficou sem palavras. O mundo começou a girar. Como assim? Estava em fragmentos. Foi antes de o desaparecer. Eu não sabia. Não tinha ideia de que você e eu queria proteger nossa família. A irmã olhou diretamente nos olhos de Clara, um misto de desespero e súplica. Eu sou a mãe e esse bebê é meu. Estou aqui para consertar, para fazer tudo certo. O público estava em alvoroço. Olhares de choque se espalhavam, a murmuração se intensificava. Clara se sentiu sendo sugada para o abismo de emoções. Você não podia ter deixado isso acontecer. Ela gritou, uma mistura de dor e raiva. A verdade é que eu não sabia que seu amor e o meu tinham presságios tão profundos. A irmã explanou, a voz embargada. Clara se viu em um turbilhão de raiva e confusão, como tudo que ela acreditava. Tudo que definiu sua vida até aquele momento estava desmoronando em farrapos. A cena estava tensa, carregada, até que, de repente, a van que se aproximara antes acelerou e atingiu em cheio. A multidão! Gritos foram ouvidos, pessoas caíram ao chão, enquanto Clara e Pedro se entreolhavam, paralisados pelo horror. O caos se instalou instantaneamente. Todo mundo gritava, correndo para todos os lados, tentando escapar do que se tornava um verdadeiro pesadelo. Clara! Pedro gritou, puxando-a para o lado. Mas a cena diante deles era pavorosa. Uma mulher gritou ao lado, seus gritos cortando o ar com uma agonia desesperada. Clara viu a mulher ser atingida e cair. Não! Não! Clara não conseguia acreditar no que via. O som de sirenes começou a se aproximar, mas o desastre já estava instaurado. O que deveria ser uma revelação de amor e reconciliação agora se transformara em um espetáculo de loucura. Enquanto acontecia, algo mais a atingiu. A irmã de Clara, que até então parecia tão determinada, caiu ao chão, segurando o ventre com uma expressão de dor e choque. Clara, eu não! Ela gritou.
e a cena se transformou em um filme de terror. O pânico dominou e Clara não sabia se corria para ajudar a irmã ou se fugia da van em chamas, que agora consumia o ambiente. A verdade é que eu não sabia. A irmã conseguiu sussurrar, enquanto os olhos dela se reviravam. Era um momento de todos contra todos. E no meio disso, uma verdade devastadora estava prestes a se revelar. O que mais você não contou? As palavras saíram como um eco tortuoso na mente de Clara, mas a irmã não respondia. O manto da verdade estava sendo tragicamente rasgado, e Clara sentiu que seu mundo inteiro estava desmoronando mais uma vez. O futuro, agora, parecia mais nebuloso do que nunca, e ela parou numa encruzilhada de amor e dor, esquecendo-se do bebê que carregava. As vidas estavam entrelaçadas em um nó terrível, e enquanto as sirenes se aproximavam, Clara percebeu que nem tudo seria resolvido, que havia mais segredos escondidos sob o caos, mais verdades que ainda estavam por vir. Uma certeza surgiu. A situação estava mais ligada ao passado do que jamais poderiam imaginar, e o que estava prestes a ser revelado desafiaria toda a noção que tinham do outro. Clara estava em um estado de choque. O caos ao seu redor se desdobrava como um filme de terror. As sirenes da polícia ecoavam, enquanto sua irmã se contorcia no chão, seu rosto pálido e angustiado. O pânico na multidão era palpável. Pessoas corriam, gritando, em meio ao horror que se desenrolava. Calma, calma! Precisamos de ajuda! Pedro gritava, sua voz cortando o ar pesado e acinzentado pela fumaça. Mas Clara estava paralisada. As palavras da irmã ecoando em sua mente como um sussurro gelado. Eu sou a mãe do seu bebê. A revelação a atingiu com força. Cada parte do seu ser balançava entre a dor e a incredulidade. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade, Clara respondeu, o nó na garganta se apertando. Mas o olhar da irmã, cheio de desespero, a estava desarmando. Clara, eu fiz isso para te proteger. Eu só queria que você estivesse segura. As luzes da polícia já estavam mais próximas. Os oficiais se adiantando para a cena do acidente. Clara sabia que precisavam agir, mas tudo parecia um turbilhão. Aquela declaração virava sua vida de cabeça para baixo. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície? Enquanto isso, o irmão de Ana estava ao lado, ligando e desligando o celular, visivelmente nervoso. Ele tentou se aproximar, mas a multidão estava dinâmica, os rostos expressando choque e preocupação. Clara, você precisa saber a verdade. O segredo do bebê é ainda maior do que pensávamos. Clara olhou com intensidade, a fúria e a fragilidade se misturando em seu coração. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram da sua boca como um desafio, enquanto ela tentava manter os sentimentos à flor da pele sob controle. Meu irmão, ele fez um teste com todos os doadores. E você, Clara, pode ser a chave para tudo isso.
Cada sílaba jogava mais lenha na fogueira de dúvidas que queimava dentro dela. Basta, Clara gritou, o desespero a empurrando para fora. Ela se virou, encarando a irmã que lutava contra as lágrimas. Se você é a mãe, o que mais me escondeu? Mas antes que uma resposta pudesse surgir, a multidão começou a se agitar e Clara percebeu algo nela. Um laço invisível que unia todas aquelas histórias. Um mar de segredos que agora exigia ser desvendado. E a pressão estava montando. O olhar de Pedro era intenso e o medo estampado em seus rostos refletia as chamas daquele passado que agora explodiam em sua frente. Com um suspiro profundo, Clara sentiu o peso se dissipar, mesmo que apenas por um momento. Talvez a verdade possa nos liberar ou nos destruir. O que você está esperando, então? Se é tudo real, vamos descobrir juntos. O relógio estava rodando e Clara, com um novo espírito de determinação, pediu alguém para ir buscar a carta. Eu preciso saber de tudo. Não vou mais viver às tontas, escondida nas sombras do passado. As vozes de apoio começaram a ecoar e a multidão, antes hostil, começou a se aproximar. Isso não é um final, mas um recomeço, Clara disse, a coragem ecoando em sua voz, surpresa até consigo mesma. O calor da adrenalina pulsava e as pessoas estavam ali, todos à espera, todos parte daquele momento. Então, quando tudo parecia pronto para ser revelado, Clara olhou para a irmã e para Pedro. Nós vamos passar por isso juntos. O que mais pode surgir dessa tempestade? Ela estava ressoando a uma nova esperança no meio do caos. As sirenes se aproximaram mais e o coração da cidade pulsava. Enquanto isso, Clara sabia que a revelação da verdade traria luz ou desastre. A mensagem estava clara. O futuro com o bebê dependia de como lidariam com o que estava escondido. Não havia caminho para trás. Então, aqui vai um aviso importante. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio de verdade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. A sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos descobrir o que vem por aí.